Não, filhão, você não iria querer namorar um personagem Kudere. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê esse tipo de personagem é muito irritante, pelo menos pra mim, filhão. Ah, tipo, mas a Rei Anami do Evangelho é tão fofinha, então vai lá, tenta ter o mínimo de interação social com ela e veja ela ter a mesma expressividade de uma porta fechando, vai lá. Bem, filhão, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre personagens Kudere e principalmente eu vou explicar um pouco mais desse arquetipo e falar, ou pelo menos o porquê, na minha opinião, eu odeio o personagem assim. Não me entendeu errado, quando ele é bem escrito, é um bagulho totalmente diferente. Porém, quando o personagem passa o anime todo tendo a cara fechada, o mesmo carisma de uma porta, sem nenhum tipo de história por trás, pra explicar o porquê o personagem é assim, acaba se tornando meio que o tipo de personagem que eu mais tenho raiva. Porém, já eu chego nesse ponto, filhão. Por hora, vamos falar o que significa Kudere. Em outras palavras, personagens Kudere são aquele tipo de personagem que eles aparentam ser frios, calmos e emocionalmente distantes, como por exemplo o Tomioka, a Rei de Evangelion ou até o Nagi de Blue Lock. Porém, diferentemente da casca que eles aparentam ter por fora, esses tipos de personagem possuem sentimentos profundos. Então meio que eles só apenas não sabem expressar esses sentimentos. E filhão, agora que estamos devidamente apresentados a alguns personagens do gênero, agora eu vou falar pra vocês o que, pelo menos na minha opinião, deixa esses personagens totalmente insuportáveis. E não, você não ia querer namorar um personagem Kudere. Então sim, antes de qualquer coisa, você provavelmente, em menos de uma semana de relacionamento ou alguma coisa do gênero, você iria acabar se sentindo muito mal, por você tentar demonstrar seu carinho e é mesmo soltar um ok, tá, foda-se, um cara de cu. E agora eu vou falar pra vocês rapidamente o que basicamente significa o termo Kudere. Personagens Kudere são aqueles que aparentam ser frios, calmos e emocionalmente distantes. Porém, como eu já falei anteriormente, eles geralmente usam essa casca para esconder o que realmente sentem. O termo basicamente vem da junção de cool, frio, tranquilo, controlado, e dere, carinhoso, apaixonado. Ou seja, Kudere é basicamente frio por fora, mas carinhoso por dentro. Pelo menos na teoria era pra ser assim, porque tem tanto personagem que, meu Deus do céu, eles têm tanto carisma quanto uma porta. Bem, os Kudere normalmente eles falam pouco e com um tom meio neutro, quase não mudam de expressão facial, não gritam, não brigam, sempre se mantêm calmos. Geralmente quando eles demonstram carinho é de uma forma bem sutil, com ações, não palavras, já que geralmente não sabem se expressar. E diferentemente de tsunderes, como eu falei anteriormente aqui no canal, eles não são agressivos nem explosivos como as mesmas. É só a gente pegar a Rei e a Asuka e botar lado a lado. Vai ficar bem mais fácil de visualizar assim. Bem, e como eu citei a Rei Anami, eu também vou citar outros personagens que são bem populares nesse arquetipo, como a Homura de Madoka Mágica, a Yuki Nagato de Suzumiya, a Mikasa de Attack on Titan, Nagi de Blue Lock, o Tomioka de Demon Slayer, a Rei Anami, como eu citei mais cedo, o Levi e dentre outros. Vocês entenderam, né? A lista é bem longa. Então agora que estamos devidamente apresentados a alguns personagens do gênero, agora eu vou falar pra vocês o que, pelo menos na minha opinião, deixa esses personagens totalmente insuportáveis. Bem, vamos partir para o primeiro problema, que na minha opinião é o mais problemático e é o mais que acontece, que é a frieza sem propósito. Esse tipo de personagem ele fica muito irritante quando geralmente ele demonstra uma frieza durante todo o momento e essa frieza não é desenvolvida. O personagem ele se mantém distante o tempo todo, não demonstra afeto, nem ações pequenas, e basicamente com o decorrer do tempo o público vai deixando de enxergar que tem um personagem complexo ali dentro. Como em grande vezes na maioria dos casos, é um personagem que é feito para basicamente ele ser sério, ser maneirinho, assim por dizer, se tornando alguém que parece que simplesmente não liga pro outro. Um outro ponto que é bem chatinho é a falta total de comunicação. Eu entendo, um personagem mais caladão é muito legal e etc. Porém, quando isso chega ao ponto de ele basicamente quase não falar, não explica nada, não reage, não tem o mínimo de interação, todo esse ar de mistério acaba virando algo monótono, vira uma coisa chata em outras palavras. Outro ponto que torna esses personagens insuportáveis, na minha opinião pelo menos, é quando eles camuflam a arrogância deles com a calma, usando respostas secas, com olhar de superioridade, desprezo e etc. Dá a impressão que mesmo esse personagem tendo o carisma de uma porta, eles agem desse jeito e não tem consequência alguma. E outro erro que pra mim é o pior de todo é o apagamento emocional completo, onde basicamente o personagem começa calado no começo da obra, começa um personagem frio e etc, um personagem que não demonstra emoção e ele não muda no decorrer da obra, ele não tem o mínimo de crescimento. Um exemplo que a gente pode citar é o Gil Tomioka de Demon Slayer. Ele começa com um personagem frio e etc, porém no decorrer da obra ele não muda, ele não cresce, ele cresce muito entre as entrelinhas. A ideia que dá é que basicamente ele só cresce como personagem após o término da obra. Tudo bem que eu entendo que após os confrontos ele pode se dar a oportunidade de ter uma vida melhor, porém dentro da obra em si é bem fraquinho, e ver que o Tomioka é basicamente um dos meus personagens favoritos da obra. Pra você ver, o quão Demon Slayer é ruim. Se não tivesse uma baita animação, não ia ser lá aquelas coisas não, tá, filhão? Em contrapartida, a gente pode pegar a Kudere mais famosa, a Rei Anami. É uma personagem silenciosa, fria, quase sem expressão, porém a Rei Anami tem uma coisa que o Gil não tem, que é desenvolvimento.
onde o modo que ela age tem uma função narrativa bem interessante, e não é apenas um traço jogado como um personagem frio ou entre aspas misterioso. Desde o começo de Evangelion, a Rei é silenciosa, quase sem expressão e muito contida emocionalmente. Isso vem do fato que ela não entende a própria identidade, e isso é um bagulho muito foda, porque meio que explica essa falta de sentimentos. Se o personagem não se entende, é muito mais justificável que ele vá agir desse meio, ou justamente não saber como é sentir, ele não vai conseguir se expressar naturalmente. E outro ponto que enriquece bastante a personagem é demonstrar sentimentos através de pequenas ações, como por exemplo, proteger o Shinji, aceitar ajuda pela primeira vez, ou até mesmo sorrir, onde tem um peso muito maior, porque ela mal tem reação no decorrer da obra. Então cada cena que tem esse momento um pouco mais humano dela, assim por dizer, enriquece bastante a personagem. Então vocês entenderam? Meio que pra mim, pelo menos, quando o personagem Kudere é muito mal escrito, meio que deixa uma grande lacuna no que poderia ter sido um grande potencial. Tem mais personagens Kudere incrível, como a Homura de Madoka Mágica, porém se eu fosse falar dela aqui, filhão, ia passar pelo menos umas 5 horas, tá? Porém, espero que vocês tenham entendido meu ponto nesse vídeo. Se você concorda ou discorda de alguma coisa, deixa aí nos comentários que pode apostar que eu vou ler, filhão. Eu te convido a se inscrever, e se você quiser ajudar meu trampo, eu te convido também a se tornar membro. Isso iria me dar uma baita ajuda, filhão. Então é isso, tchau, tchau, até logo.